Pai do Senhor, meus irmãos, o Wilson Salles falando aqui, tudo bom? Gente, gravando um vídeo aqui sobre como responder à afirmação de que não temos livre-arbítrio. Importante, tá? Como responder à afirmação de que não temos livre-arbítrio, tá? É uma questão importante. A principal visão de mundo que defende que não temos livre-arbítrio, as duas principais, né, a teologia reformada e o ateísmo, tá bom? E o ateísmo menciona a justificativa, dizendo que só existe um mundo material, não existe um mundo metafísico, não existe uma mente, não existe um espírito, não existe uma alma, tá? E o calvinismo, a teologia reformada, defende que o homem não é livre, não tem livre-arbítrio porque caiu em pecado, e uma ala rígida diz que se o homem tivesse livre-arbítrio, Deus não seria soberano, tá? Mas vamos tratar aqui a questão específica do ateísmo, tá? Muitos ateus, como Stephen Hawking, afirmam que o livre-arbítrio é uma ilusão, tá? É um problema para quem nega a existência do livre-arbítrio, dizer que ele é uma ilusão, tá? Afirmam que é uma ilusão. E eles afirmam que nossas ações são apenas produtos das reações químicas dentro do nosso cérebro, como por exemplo, mover a mão, braço, perna. Então, como responder essa questão, tá? A primeira coisa que devemos perguntar a uma pessoa que nega o livre-arbítrio é: você fez essa pergunta livremente? Tá? Você fez essa pergunta livremente? É importante, tá? O ateísmo alega que somos apenas máquinas moleculares de causa e efeito. Logo, eu não estaria respondendo essa questão livremente, pois tal resposta seria apenas o resultado das descargas elétricas e reações químicas no meu cérebro. Então, minha resposta, caso essa hipótese seja verdadeira, não teria nenhum valor, porque seria também apenas o produto aleatório de descargas elétricas e interações químicas no cérebro, tá? Pois seria a consequência de forças naturais operando apenas no meu cérebro. Este é o problema que você tem com toda essa hipótese materialista, tá bom? Somos apenas objetos materiais, eles dizem, cérebros, e toda atividade que ocorre dentro do cérebro são apenas neurônios em movimento, ao invés de pensamentos imateriais na sua mente imaterial, tá? Se eles negam a mente, logo eles negam a livre agência, entenda isso. O ateu Sam Harris, que é um neurocientista e filósofo, ele defende em um livro que ele escreveu que o livre-arbítrio não existe. No mesmo livro, ele nos convida a avaliarmos livremente se o que ele escreveu no livro é verdadeiro. Como eu posso avaliar se algo é verdadeiro se eu não tenho livre-arbítrio? Ou capacidade de raciocínio, ou capacidade própria de escolher entre opções, tá? Pense sobre isso por um segundo, gente. Isso é muito sério. Nós temos essa experiência onde admitimos rotineiramente que temos liberdade de escolha e que fazemos escolhas o tempo todo, tá? Como você tem a sensação e faz escolhas o tempo todo, como você vai defender, como é possível defender que essas ações não são livres, as ações das nossas experiências diárias, tá? É um problema sério. O problema então é: qual é a visão de mundo que explica essa liberdade que experimentamos? A resposta correta seria o determinismo rígido materialista? Será que esse determinismo rígido materialista é a única opção válida, tá? Ou nós devemos tratar apenas as nossas ações como ilusões da nossa mente, as nossas ações livres como ilusão da nossa mente? Será que isso teria de nós, retiraria de nós a responsabilidade, tá? Então, essa visão de mundo materialista realmente explica? Essa resposta não faz sentido. Dizer que a nossa sensação de liberdade é uma ilusão, tá? E que nós não temos de fato liberdade. Não faz sentido essa resposta, tá bom? Eu me vejo mudando de ideia, todos nós nos encontramos mudando de ideia constantemente. Nós ficamos indecisos, escolhemos outros caminhos, outros meios de ação. Se eu não pudesse fazer uma escolha livre, então eu devo estar preparado a abrir mão de características importantes no universo e no próprio ser humano, como por exemplo a ideia de que a racionalidade não existe. Será que, se as interações físicas no nosso cérebro dão a sensação que nós chamamos de pensamento ou racionalidade, e então essa racionalidade não existe de fato, são subprodutos da matéria física em movimento, tá? Então tudo se transforma em ilusão, tá bom?
Tudo se transforma em ilusão. Então a racionalidade não existiria. Porque você não pode escolher livremente entre dois conceitos, né, se baseando na inferência da melhor explicação ou informação, tá? Como você escolheria entre dois conceitos, se você não pode escolher? Se você, digamos que a reação química do cérebro me leva a escolher uma via e a outra pessoa outra escolha, tá? Mas que essas escolhas não são livres, são subprodutos que nos fazem, que nos dão a ilusão de que somos livres, tá? Então, como utilizar, por exemplo, uma das maiores leis da lógica, a lei da não contradição, a inferência da melhor explicação, o argumento abdutivo, se nós não temos liberdade para escolher entre conceitos e explicações? Então, essa visão de mundo não deixa espaço para a criatividade individual também, porque você não pode escolher livremente entre ideias criativas, tá? Você também não teria nenhuma habilidade para amar, porque você não pode amar ou escolher amar alguém dessa forma, tá? Se você é apenas máquina molecular que foi determinada a agir assim pelas danças dos átomos no cérebro, né? Então não existe espaço para amor genuíno, verdadeiro e livre. Entenda isso, é uma questão séria. O pior cenário é o cenário da justiça, para quem lida diariamente com a criminalidade, né? Pois nesse sistema, em primeira instância, não existe culpabilidade ou responsabilidade moral. Pelo menos não deveria existir, tá? Um sistema de justiça, se essa ideia de que não temos liberdade fosse verdadeira, tá? Porque o criminoso diria apenas que isso não foi culpa dele, simplesmente. Isso foi apenas a influência das drogas, ou foi algo que ele comeu que influenciou a química do cérebro dele, ou que apenas ele nasceu com uma química cerebral desequilibrada. A pessoa perde a habilidade de confessar e dizer: fui eu que fiz porque quis fazer, a culpa é minha, tá? Entenda, é uma questão séria. Se alguma visão de mundo vem para você dizer que uma coisa que você faz é uma ilusão da sua mente, como a liberdade, seja ela o determinismo rígido do calvinismo ou o determinismo rígido materialista no ateísmo, essa visão do mundo é falsa, gente, entenda. Algumas pessoas dizem isso nos tribunais e afirmam que cometeram crime porque estavam sob influência das drogas, e o juiz, antes da sentença, diz: você teve uma escolha. Perceba, gente, essa ideologia de que o livre-arbítrio não existe, de que o livre-arbítrio é uma ilusão, não encontra espaço no mundo real, tá? Pense sobre isso, tá bom? O Orson Salles aqui, aí mais um vídeo para nossa reflexão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.